Então tá. Vamos orar para iniciar. A gente estava aqui conversando um pouquinho. Uhum. Então nós já podemos iniciar. Amém. Aí. Amém. Se o pastor quiser fazer a oração para a gente iniciar. Sim. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por mais esse dia, te bendizemos, Deus, por mais esse tempo. Deus, eu agradeço por cada um aqui da Docman, Senhor Deus, que está fazendo esse estudo. Peço que o Senhor possa nos conduzir, Deus, dentro dos dons que o Senhor tem separados para nós. Deus, nós pedimos tua graça e favor, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos ouvir e que o teu Espírito Santo continue a falar em nós. Eu peço, Senhor, ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, a compartilhar com os meus irmãos. E eu peço, Deus, tua direção, sim, Deus, de tal maneira com que os dons sejam despertos em nós. Deus, no nome poderoso de Jesus, é que eu oro e é que eu agradeço. Amém. Amém. Ok. Vamos lá. Aqui eu estou podendo compartilhar. Você já me autorizou? Ainda não. Como é que é isso? Ok. Você tem que clicar lá em Share Screen. Screen? E coloca Share Screen, múltiplos participantes. Everybody can. Tem duas Não, opções. peraí. Só o host ou todo mundo. Peraí. Eu fechei aqui sem querer. Ok. Quem temos na sala aqui hoje? Não. Ok. Paz, Ruth. Paz, Kátia. Paz, Luciana. Paz, Samuel. Não sei quem é, mas O prazer. Samuel? A paz, boa noite. O Samuel é a Regina. Ah, tá. Eu não tenho, pastor. Não tem um botãozinho verde aí? Tá, já pus ele. Share Connect. Aí tem Screen, Fotos, iCloud Drive, Dropbox. Você está no celular, né? Não, eu tô no tablet. Tá no tablet. Porque o tablet ele vai dar a função do celular e aí, se não me engano... Então, se eu te passar para... Isso, me deixa como host. Pronto. Ok, deixa eu ver. Ok, you are now the host. Beleza. Que assim eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí. Opa, espera só um pouquinho. Aqui. Tá. Beleza. Agora. Ok. Belezinha. Vamos lá. Agora eu consigo compartilhar. Certo. Tá carregando. Ok. Tá aqui. Vamos ver se aparece aí para vocês. Ok. Ué, minha tela ficou preta. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Tá. Mas tá aparecendo pequeno, não tá na apresentação. Eita. Aqui, peraí, que ele tá pensando. Quero ver aqui de novo. Ele compartilha. Ele não quer me ajudar esse computador hoje.
Gente, é tão ruim quando você está acostumado com o computador e aí você tem que pegar outro para fazer, I know. porque o meu computador, ele tem... Whatever. Esse computador aqui tem menos memória que o meu, então ele fica demorando que Pensando só, muito. gente. Espera aí. Deixa eu ver. Ah, tá. Já achei aqui. Vamos tentar novamente. Ok, só que ele está começando direto. Agora tudo bem, que eu vou começar acho que daqui mesmo. Tá nos pastores. Semana passada eu parei em evangelista, certo? Uhum. Isso. Então hoje a gente continua aqui falando sobre pastor. Ok. Retomando então, né, o nosso texto de Efésios 4, né, 11 e 12 basicamente, em que ele fala, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Enquanto os outros, né, tipo, pastor é mais um daquelas funções que como eu falei na semana anterior, em que ele não somente você tem o chamado para pastor, quem aponta o pastor é Deus. Daqui a pouco eu Sim. vou falar um pouquinho sobre o presbítero, e aí vocês vão entender um pouquinho essa questão da diferença. Mas quem aponta o pastor basicamente é Deus. E aí, dependendo da interpretação, né, a gente coloca pastores, presbíteros e bispos, tudo dentro do mesmo ancião, tudo dentro do mesmo chapéu, tá? Mas é aqui importante a gente perceber isso. Então, quem são os pastores? No sentido religioso, né, o Antigo Testamento já tinha pastores dentro dessa função religiosa, né? E do Antigo Testamento para o Novo Testamento não mudou de certa maneira, né? Agora, aqueles que receberam, né, a função de pastores no Novo Testamento, eles foram ordenados por Deus e não pelos homens, né? Então era Deus que os chamava para essa função, como já foi os ministérios anteriores que a gente falou, né? O ministério do apóstolo, o ministério do profeta, o ministério de evangelistas, todos esses são chamados por Deus pastores, mestres também. Tá? Então, esse é o sentido. A palavra pastor, ela vem do grego poimen, né? O poimen. Então, e o significado literal dela é ajudador ou alimentador do rebanho. Por isso que parte do trabalho do pastor é exatamente ser o alimentador do rebanho, que é o mesmo significado do pastor de ovelha. O que é que o pastor de ovelha faz? Ele vai, ele pega as ovelhas e ele conduz até o pasto e ali dá elas de alimentar. Ele procura lugar que tem os pastos adequados. A gente conhece a leitura, por exemplo, do Salmo 23, quando Davi, ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Né? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faz, e ele me conduz às águas tranquilas e ele me conduz aos pastos verdejantes. Então, a parte do papel do pastor é exatamente levar a esse
a essas águas, a esse comer adequado, tá? Então, esse é uma das principais funções ali que o pastor vai exercer. Nós temos aqui, então, no Antigo Testamento, Deus como pastor de Israel, né? Assim como tem o Salmo 23 que eu acabei de citar, nós temos o Salmo 81. Alguém abre aí para mim? Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, que eu acabei trazendo tudo para cá, menos a Bíblia, tá? Salmo 81. Alguém abra, por favor. Abri. Pode ler. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então, nós vemos aí, né, o salmista dizendo exatamente isso para Deus. Tu que és o pastor de Israel, dê ouvidos, tá? Porque o Senhor conduzes como um rebanho, o Senhor que está entronizado acima dos querubins. Jesus, ou Deus, como pastor de Israel. Nós temos João 10:11, Jesus como pastor do seu povo. Aqueles que agora estão na nova aliança, Jesus, ele é o pastor deles. Alguém leia, por favor? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sim. Então, você vai ver que é bastante interessante porque Jesus... Opa, mudei antes. Desculpa. É bastante interessante que a gente vê de que Jesus, ele, alguns versos antes, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. E aquele que entra por mim encontrará pastagem. E aí, na sequência, ele vem falando, e aquele que entra está salvo, por mim só está salvo. E aí depois ele entra e fala, e eu sou o bom pastor. Ou seja, ele, além de ser a porta, ele é aquele que conduz as pessoas pela porta, né? Que é exatamente essa função. O pastor, ele tem a preocupação de levar as pessoas em segurança para o aprisco, né? A função primordial como pastor é de cuidar do rebanho de Deus. Nesse sentido, o que é importante olhar? Você tem o sumo pastor, que é Jesus, né? O sumo pastor, que é Jesus, e os pastores estão ali, representante dele, para fazer essa função. Depois a gente entra nas outras discussões, mas basicamente esse seria aí o chamado primordial. E é interessante quando a gente olha, né, a descrição do trabalho do pastor, se você abrir lá em Ezequiel 34, versos... Eu coloquei aqui do 12 até o 22, mas pode ler a partir do 11, vamos por partes. Leia do 12, alguém leia aí do 11 até o 13. Posso ler? Pode. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Ok. Então, primeira função que a gente vê aqui descrito no Antigo Testamento, né, falando sobre o trabalho, aí Deus ele faz exatamente essa ilustração entre a ovelha, né, e o pastor de ovelha mesmo, né, do rebanho, e o Israel como ovelha. Que aí ele fala, olha, eu vou sair e eu vou procurar e eu vou buscar as minhas ovelhas. E isso entra dentro de uma característica primária que é a seguinte,
a responsabilidade do pastor em primeira mão é com os salvos. Essa é a função, né, do pastor, de cuidar daquele que é salvo, dos crentes mesmo, né? Então, a gente tem que se preocupar com alimentar, com cuidar, com ver, tentar resgatar aquele que está meio longe nesse sentido. O evangelista é aquele que convence o não salvo, tá? Então, o ardor, veja bem, não quer dizer que todos nós, dentro do nosso sacerdócio universal, não façamos a parte de evangelista, tá? Então, existe o aspecto evangelístico, mas o chamado em si, aqui a gente está falando sobre o chamado ministerial, aquilo que está atrelado ao chamado ministerial do pastor, né, é exatamente esse cuidado. O pastor em si, nem tão pouco ele deveria se preocupar com a parte administrativa da igreja. A gente tem que se preocupar, porque no sentido, uma vez que você é o presidente de uma igreja, uma vez que você é o líder e é o responsável por aquilo, sim, você tem que se preocupar. Mas, se a gente for olhar biblicamente em questão de função ministerial, de chamado ministerial, como a gente está lendo aqui em Efésios, que ele deu esses dons, tecnicamente não espiritualmente não é a responsabilidade do pastor. Uhum. Tá? Nesse sentido, espiritualmente não é a responsabilidade do pastor. Essa aí são as funções atreladas que a gente tem como homem, dentro da designação humana, né? O lado, vamos dizer assim, o lado humano do ser igreja vai nos levar a isso, mas a função do pastor aí, ela envolve algumas outras coisas. Aí depois, verso 14, alguém leia do 14 até o 16. Vou ler. Pode ler. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e a farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei as fracas, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Sim. E veja bem, e aqui ele vai falando, olha, eu vou buscar, e aquela que estiver fraca, vou buscar aquela que estiver perdida, mostrar para ela o caminho, eu vou pegar aquela que precisa ser fortalecida, vou engordar e tudo mais. Eu mesmo apacentarei e as farei repousar, diz o Senhor. Ou seja, eu mesmo levarei ela junto aos pastos de descanso, que é aquilo que Davi ele vai e coloca. Então, dentro dessa característica, né, esse era o trabalho, então, do pastor. Se olharmos para Atos 20, 28, vamos ver aqui. Isso. Atos 20, versículo 28. Pode ler? Pode. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Não, Atos 20 e 28. 20 e 28. Não, peraí. Tá. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sim. Aqui a gente vai ver que ele dá exatamente essas duas definições. E aí, lembra que eu falei sobre a questão do serviço do presbítero ou do bispo, né?
o termo utilizado aqui, presbítero ou bispo, né, como está na versão da Ruth, da minha, pelo menos, ela é o episcopos, tá? Que é de onde a gente tira a palavra bispo, ou melhor, é de onde a gente tira a palavra ancião, é de onde você tira a palavra presbítero, né? Por exemplo, na Igreja Deus em Cristo, aqui eles chamam de elder. A Igreja Mormon também, né, usa o termo elder. E geralmente não é no sentido de ser uma pessoa mais velha, porque a tradução, por exemplo, no inglês, né, elder é uma pessoa mais velha, mas a ideia é uma pessoa mais madura na fé. Tá? Então, a função do presbítero, né, ou do ancião, que a Cristã do Brasil, se não me engano, é quem usa, é aquela pessoa mais madura na fé. E aí, aqui, aparentemente, eles se complementam, né? E a diferença, basicamente, existem alguns autores que colocam diferença. Tem um autor chamado Hartwell Davis, que ele escreveu um livro chamado Restaurando os 5 Ministérios. E aí ele coloca, eu gostei porque eu acho que ele coloca um foco espiritual dentro disso. Porque é muito comum a gente pegar essa função, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e só focar o lado função dela, e não o lado espiritual dela, tipo assim, como ministério, como dom ministerial, né? Então, o dom ministerial, ele vai atrelar ali algumas coisas. Por exemplo, se você tem um mestre, uma das coisas que o mestre, ele provavelmente vai fluir com maior fluidez é o dom de sabedoria. A palavra de sabedoria deve se tornar alguma coisa muito normal, frequente e natural na vida do mestre, né? Porque exatamente, o que é a palavra de sabedoria? É você fundamentar, a sabedoria, ela vai te ajudar a tomar boas decisões, ela vai te ajudar a fundamentar as suas ações. Então, o mestre, ele vai estar ligado com isso ali, com essa questão. Por exemplo, já o profeta, ele vai ter ali a palavra de conhecimento, né, como um dos fortes para trabalhar através do profeta. Por quê? Porque ele vê e ele sabe de coisas que não tem outra maneira dele saber a não ser por Deus. Você tem, por exemplo, o evangelista, que é bastante normal, bastante comum, ele ter o dom de cura, de milagres, né, fluindo através dele. O apóstolo, por exemplo, o dom de fé é uma coisa muito natural. Por quê? Porque ele é aquele que ouve Deus, ele acredita naquilo que Deus falou e ele move. Por isso que muitas das vezes você vê alguns apóstolos, né, que são tremendamente ousados. Tem que olhar assim e falar, cara, tipo... Mas ele fala com tamanha convicção daquilo que ele ouviu de Deus, né? Para sair ou para largar, para você sair, largar tudo e ir para um determinado lugar, tipo, cara, você tem que ter assim, 100% de certeza que você ouviu Deus. E aí os caras, eles pegam, tipo assim, cara, o cara vem de casa, vem de carro, vem de tudo, vai para um canto que ele, tipo, que não conhece ninguém, simplesmente porque Deus disse para ele, levanta e vai. Então, a gente vai perceber que parte dos dons, né, dos dons do Espírito que a gente vê, né, depois na descrição do capítulo 12, ele vai, de Coríntios, né, ele vai atrelando-se ou ligando-se a esses dons ministeriais. Então, você tem, né, que são esses dons de exemplificação. Pastor, geralmente o dom da misericórdia é um que vai estar ali porque ele se condói pelo outro, né? Então, são diversas coisas que vão
estando ligado dentro disso daí. E às vezes a gente precisa entender de que esse mover ele acontece assim. Mas aí o que aconteceu? Hoje, por causa desse não... Como é que eu posso dizer? Dessas divergências sobre as funções e o dom ministerial na igreja, é muito comum você ter aí, tipo assim, você tem um cara que ele é pastor, aí o cara acha que todo pastor tem que, porque tem que ter o ministério profético. No sentido de, se você o cara vai lá na igreja, o pastor tem que ter revelação. Entendeu? Que é onde, às vezes, você vai, o cara ele tem a revelação, mas tipo assim, ele não pastoreia. Ou seja, ele não cuida, não zela da palavra. Às vezes você vai para outro, por exemplo, que o cara ele tem uma forte questão do ensino. Outro, por exemplo, se eu pegar Romanos 12, que eu acho que umas das aulas, acho que vocês vão ver lá essa questão dos dons de Romanos 12, se já não viram, né? Você vai ter, por exemplo, o presidir, o dirigir, né? E aí você tem, por exemplo, pastor que ele é absurdamente administrativo, mas não é profundo, por exemplo, no ensino do rebanho, do guardar, né? Que é uma das coisas que, por exemplo, que o profeta está ali. Então, a ideia desde o Novo Testamento para os dons ministeriais na igreja não é que esses 5 eles sejam um maior do que o outro. Torno a dizer, sempre no meu entendimento, a maneira como eu consigo ver, das coisas que eu já li, não que um seja maior que o outro, mas eles são complementares. Assim como eu preciso de todos, lembra da ilustração que eu fiz semana passada da mão? Assim como eu preciso de todos os dedos para segurar firmemente alguma coisa, né? Eu preciso de todos os dedos para segurar. Se eu seguro só com 2, é muito fácil cair, né? E tem alguns que, por exemplo, se eu tentar segurar com esses 2, eu não consigo segurar nada. A não ser que seja um anel que esteja aqui no meio, né? Mas, caso contrário, eu não consigo segurar nada. Então, é preciso entender que todos os dons, eles são absurdamente necessários. Não tem que ter briga. Às vezes a gente vê em questões denominacionais, em questões de igreja, de ter um pouco essa briga. Mas, por exemplo, o pastor, ele né, fazendo uma distinção aí sobre pastor, bispo ou presbítero. O pastor, ele é um dom recebido por Deus, né? E ordenado por Deus como dom, né? Já o bispo ou o elder é uma definição que os homens colocaram para o ofício do elder, o ofício do presbítero. Então, o cara foi colocado ali, e aí a gente vai ver daqui a pouco essas descrições que vêm ali. O pastor, usando o meio aqui que Deus fala, olha, eu vou para as minhas ovelhas. Então, o cara tem que ser ovelha primeiro, né? Então, o coração do pastor, ou a função do pastor ou do pastor, é pelas ovelhas, aquele cara que está salvo. O bispo, ele cuida da região, ele cuida de todos, né? Inclusive os não salvos, nesse sentido que vêm e estão ali na congregação. Tá muito... A gente vai perceber que no Novo Testamento é muito comum usar os termos presbíteros ou bispos e diáconos. Tanto é que quando Paulo faz a descrição para Tito e Timóteo, para Tito e Timóteo, os 2 pastores, ele vai e ele coloca bispos ou presbíteros, dependendo da versão que você estiver lendo, e diáconos. Não tem instrução, por exemplo, ao apóstolo isso, aquilo. Você vê as descrições para apóstolo, profetas, evangelistas, etc. e tal, nos trechos que ele fala dos dons espirituais, que é aqui em Efésios, que é em Coríntios, né? Você percebe que tem essa questão. Mas quando ele está falando para o pastor da igreja ali, que no caso era um Tito, e quando ele falou, olha, você estabelece presbíteros nas igrejas, você estabelece os diáconos na igreja, olha, o diácono tem que ser assim, o presbítero tem que ser assado, e aí a gente percebe exatamente essa
condição. Normalmente, quando nós estabelecemos pastores, né? Toda vez que você foi ou que você vai ver uma ministração para pastor, geralmente a gente vai tirar dos capítulos 3 de Timóteo e de Tito, para poder alinhar isso daí e dar para ele qual que é a função, né? Então, a gente percebe exatamente que o pastor, ele tem qual é a função? É alimentar, curar, buscar, né? Ajudar a ovelha ali a ser restaurada. Trabalha na restauração da ovelha, por isso, né, o termo pastor. O elder, ele cuida de modo mais amplo e pode incluir também o não salvo. Ficou claro até aqui, gente? Dúvida, qualquer pergunta, comentário, pode fazer. Tá? Tudo ok. Sim. Não, eu falei, tudo ok. Tá. Não sei se eu... Pastor, Oi, sim, pode falar. nesse caso aqui, o pastor ele entra na questão tanto da mulher como do homem, pastora, ou só na condição homem? Você tem... Aqui a gente tem a seguinte dicotomia, tá? Sempre vai depender com o olhar. Se eu seguir Paulo em Efésios, que ele fala, portanto, agora não tem grego, nem judeu, homem, nem mulher, escravo ou livre, vale para todos. Então, sempre a questão é do chamado. Tradicionalmente, você vai colocar isso com a questão do pastor, o homem, né? Então, tradicionalmente, é essa visão que as pessoas vão ter. Aqui, eu sempre encaro da seguinte maneira: essa aqui é a função e é o conselho que ele dá para o chamado pastoral. Se tiver mulher com chamado pastoral, ela tem que se encaixar dentro dessas condições. É isso que é a grande questão. Porque é isso que Deus vai... Porque Deus ele não vai olhar para a gente quando chegar na hora e saber, não, mas você era mulher, então você tem desconto disso, daquilo outro. Não, cara, eu te dei um chamado. E Deus ele não vai te chamar além daquilo que ele colocou para você. Às vezes, a gente tem isso por quê? Porque dependendo da sociedade, eles vão falar para a mulher não falar, né? Então, essa foi a grande briga. Então, por exemplo, se não me engano, na regular até hoje, não tem pastoras, né? Na verdade, mulher, tipo, o máximo que ela faz, ela ensina ou as mulheres ou as crianças. Pregar no culto só se for mulher ou criança. A única razão que ela pode pregar é se não tiver nenhum homem na parada. Aí ela vai fazer isso. Caso contrário, ela não poderia. Denominacionalmente se coloca isso, né? Aí você tem outros casos que a mulher foi chamada. Então, se a gente partir que tradicionalmente nós vimos de uma sociedade que foi muito sexista no passado, então é tanto quanto natural, vou dizer assim, que na igreja ainda hoje a gente sofre esses requisitos, embora as mulheres tenham tido grande abertura nessa questão ministerial, na questão de reconhecimento. Então acabou tendo muita igreja que teve esse reconhecimento aí do ministério feminino. Minha questão é, tipo, se você tem chamado pastoral, as funções que Deus estabelece, ela vai funcionar tanto para o homem quanto para a mulher, porque não foi a questão do sexo em si, tá? Então, esse é um aspecto. Por outro lado, se eu seguir a tradição daquilo que Deus colocou desde o princípio, por exemplo, né, a gente vai ver de que ele colocou a mulher como ajudadora do homem. Por isso, eu acredito muito no ministério quando que são complementares. Por exemplo, se está eu e a Raquel, nós precisamos ser complementares e não uma disputa entre o meu ministério com o ministério dela, né? O ministério do homem e da mulher, eles precisam ser complementares em si. Ela tem uma voz profética, eu preciso aprender a ouvir o profeta.
eu tenho uma voz de sabedoria, ela precisa aprender a ouvir sabedoria, né? E não para ficar disputa. Às vezes, infelizmente, a gente vê alguns ministérios que fica um pouco essa disputa entre marido e mulher, aquela coisa tipo, mulher quer mandar mais, o marido quer mandar mais, né? E às vezes acaba até tendo racha em igreja por essa questão, né? E não deve ser isso, tem que ser complementar. Por causa também do desmazelo de muitos homens, Deus, em muitos casos, chamou mulheres. Há exemplos bíblicos disso, né? Débora, por exemplo, Uda, né? Que a gente falou lá que foram profetisas e também juízas, né? Então, Deus chamou-as porque elas estavam posicionadas enquanto os homens não estavam, né? Então, você tem tudo essa questão aí que vai entrar. Mas eu diria que, sim, cara, essas são as qualificações independente do gênero, né? A maneira como eu acabo enxergando isso aqui. Ficou claro? Entendi. Ok, tá. Então, nós vamos... 1 Timóteo 5,17 tem uma expressão bastante interessante. 1 Timóteo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros primeira, né? Isso. Que presidem bem, com especialidade os que se afadigam da palavra e no ensino. Sim. Embora aqui ele fala sobre a questão, né? Tem muita gente que discute sobre a questão de prebenda pastoral e etc e tal, mas o que eu quero chamar a atenção é que ele chama aqui para a questão do presbítero, né? Que trabalha, ou que milita na palavra e na doutrina. Deixa implícito, sabe aquela questão de figura de linguagem que às vezes você fala uma coisa e isso deixa implícito uma outra? Então, o que ele deixa implícito é que existem os presbíteros que militam na palavra e no ensino, e tem aqueles que não. Porque senão não teria razão dele falar, fazer essa distinção aqui. Especialmente aqueles que militam, né? Como é que está aqui, ó? Especialmente aqueles que se afadigam, né? Ou seja, se cansam na palavra e no ensino. Então, isso deixa implícito que tem aqueles que não se afadigam da palavra e do ensino e são presbíteros, né? É por isso essa colocação de que é possível você ter o presbítero, e uma das coisas que a gente vê como interessante no Novo Testamento é que geralmente há pluralidade de presbítero, né? Nesse aspecto, nós precisamos congratular os nossos amigos presbiterianos, né? Porque geralmente eles têm o conselho dos presbíteros dentro da igreja. Você tem, né, o presbítero líder, mas você tem o conselho dos presbíteros. Que, na verdade, né, dizem que, inclusive, acho que foi um dos pais da igreja, me foge o nome dele agora, daqui a pouco me vem, tá? Um dos pais da igreja que exatamente fez que fez esse notar, né, dessa mudança para ter um presbítero só, né, ou pastor, que aí onde se tornou o pastor. E isso, se não me engano, vem atrelado, inclusive, da própria consciência que a Igreja Católica depois estabeleceu sobre o Papa, né? Porque que antigamente era o bispo de Roma, o bispo de Constantinopla e tal, até que um dos bispos de Roma lá, ele disse que ele teria que o de Constantinopla tinha que submeter a ele, e aí é quando surgiu a questão do papado, né? Então, ou seja, que é um bispo que estaria acima de todos os outros, e assim foi crescendo, tá? Mas note-se que esse conceito é estabelecido
pelos homens, e não dentro do conceito bíblico ministerial aqui. Só estou dando para vocês esse parâmetro aí, né, de que existe isso. Então, o que é? É importante a gente saber de que pode haver dentro de um mesmo local, dentro de uma mesma igreja local, multiplicidade de presbíteros. Tem aqueles que vão se afadigar da palavra, tem aqueles que vão cuidar de outros aspectos da comunidade ali. Então, é colocado, por exemplo, como trabalho do presbítero, ou do elder, ou do bispo, ou do pastor, né? Hoje em dia tem essa descrição aí, como aquele que governa, aquele que tem vista, ou seja, que inclui trabalhar com todos os outros ministérios da igreja. Geralmente ele vai trabalhar com os apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, em que todos eles estariam sujeitos aos elders da igreja local. E aí é interessante a gente olhar, quando você olha nesse sentido, se você entender como todos fazem parte da mesma mão, então não existe essa questão da hierarquia entre ele, falando novamente, pessoal, sobre a questão do dom ministerial, tá? Então, dom ministerial de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e mestre, falando novamente nesse sentido, eles vão estar trabalhando conjuntamente, você ter a comunidade dos elders que cuidam da igreja, e todas essas funções estão ali dentro. Então, dentro de uma igreja, você pode ter diversos profetas, você pode ter diversos apóstolos, que são aqueles que vão ter as funções específicas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre o guardar, sobre o fundamental, que cada um deles faz mediante aquilo que a gente já viu aqui. E isso vai trazê-los a essa ação para a edificação do corpo, né? É isso que a gente não pode esquecer, porque o texto ele fala que ele deu todos esses visando o aperfeiçoamento dos santos, né? Então nós precisamos, como torna a dizer, como é preciso os 5 dedos da mão para a gente pegar alguma coisa, é preciso os 5 ministérios para que os santos sejam aperfeiçoados. Eu posso ter numa igreja só profeta, eu vou ser só profeta, mas os santos não vão ser aperfeiçoados. Posso ter só mestre, posso ter um monte de mestre, mas os santos não vão ser aperfeiçoados. É preciso a função, os 5 ministérios ali, para que eles possam, para que possa acontecer, né? Então, e uma das coisas que, quando eu estudei o material acho que era da Visão Mundial, eu gostei muito de uma coisa que ele coloca lá, e talvez por causa de criação batista, sei lá, mas em que eles colocam o seguinte, ele falou, olha, na igreja local, o presbítero local, ou o pastor local ali, né, é a pessoa que Deus colocou ali, então é aquele que tem a voz de comando. Um presidente, ou um apóstolo, ou um cara por exemplo, de uma organização, ele não tem voz mais ativa, ele não tem o direito de colocar ordem, por exemplo, na igreja. Vamos considerar como se fosse o seguinte, eu sou o pastor da Luciara. Aí, tipo assim, eu sou pastor da Luciara. Luciara abriu, tem uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu não posso chegar lá nos Estados Unidos e colocar ordem na igreja da Luciara. Por quê? Porque ela foi colocada como pastor lá. Eu posso aconselhar? Posso. Eu posso ajudar ela a ver, às vezes, onde estão falhas, lapsos, etc. e tal. Eu posso fazer isso. Mas eu não posso chegar lá e a revelia da Luciara falar, olha, fulano, você faz isso, você faz aquilo, agora você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, sem eu falar com ela. Eu posso aconselhar ela a fazer, mas quem tem autoridade ali é ela. Por quê? Porque é a igreja local, né? Eu tenho autoridade no corpo, como na questão das pessoas poderem enxergar, sim, mas na igreja local, o pastor local é quem tem
a voz. E é o que aparenta, a gente observa aqui, por exemplo, quando Paulo ele fala para Tito, ele fala para Timóteo. Quando a gente pega as cartas pastorais, você vai perceber de que é Paulo falando com os líderes da igreja. Olha, cara, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, porque ele está instruindo aqueles que eram os alunos dele. Né? Ele não chega falando isso para a igreja. Né? Então, às vezes, é essa questão daquilo que ele vai e fala. Mesmo quando a gente pega as cartas que ele escreve para as igrejas, você vê que ele escreve as cartas em título de conselho. Em algumas delas ele fala, olha, para os santos que estão ali, especialmente para os presbíteros e elders. Entendeu? Que eles que são aqueles responsáveis, né, ou os presbíteros e líderes, né, os diáconos, os pastores, tá? Que são aqueles responsáveis de colocar a igreja trabalhando. Então, é uma bela de uma distinção sobre essa questão aí do trabalho dos pastores, né? E a gente perceber esse dom ministerial do pastor, né? E o ofício de elder, tá? Então, o ofício de presbítero, o ofício de bispo, né? Então, tem essa distinção ali sobre o dom ministerial e com o ofício, né? Local, tá? O qual ele requer homens espirituais, sim, mas não é um ministério espiritual em si, né? Porque Deus, o texto ele fala que Deus ele chamou, né? Ele colocou alguns para pastores, senão ele teria colocado ali, ele colocou alguns para presbíteros ou bispos. Mas a gente percebe que quando ele está falando sobre dom ministerial, ele usa a palavra pastor ao invés de usar a palavra mesmo. Não sei se consegui entender, para a gente entender às vezes um pouquinho essa diferença entre presbítero e coisa, porque é comum dentro da comunidade cristã a gente colocar pastor, presbítero, bispo, tudo dentro da mesma saladeira, né? Então, faz tudo parte da mesma coisa. E, às vezes, o pessoal não entende muito essa questão, sendo que eu costumo colocar, uma é ofício e a outra é o dom. Tá? Acho que maneira mais simples de eu colocar seria essa. Ok, tá bom. Os pastores, né, de igreja, semelhantemente aos pastores de ovelha, eles têm exatamente essa função de guardar, guiar e alimentar ovelhas. Os pastores, eles cuidam, disciplinam, amam, ministram, oram pela congregação local, pelos crentes que estão sob o seu encargo, que é aquele texto que eu li. Olha, vocês cuidem da ovelha de Deus, é o rebanho de Deus, mas Deus deixou sob o meu encargo. E porque Deus deixou sob o meu encargo, meu papel é exatamente de passar por todas essas por todo esse trabalho, né? E assim vale para qualquer um de vocês que tenha o chamado pastoral, né? Lembrar de que aquelas pessoas que Deus colocar sob o seu encargo é a sua função de cuidar, disciplinar, amar, ministrar. Então, o nosso lado humano tem algumas pessoas que não são amáveis, né? Tem algumas pessoas assim que se a gente pudesse, como eu falei ontem lá na congregação, se a gente pudesse empurrar da lá, a gente empurrava, né? Mas isso não seria demonstração de amor e nem de cuidado, né? Então, é importante ter essa percepção. Por quê? Porque são ovelhas de Deus. Deus deixou sob nosso encargo. Por isso que lá em Hebreus 13, se não me engano, 13 e o 13:17, que ele fala, olha, obedeça os seus pastores, os seus guias, né, os seus líderes, porque eles velam pelas suas almas, para guardar elas, para que eles não façam isso chorando. Tem pessoas que, tipo assim, que você tem que falar, Deus! É aquela coisa que só Jesus para amar, ou que fazer amar, né? Mas a ovelha é dele, e a gente é responsável de cuidar. Por isso que ele fala, olha, para que eles... Porque não haveria lucro para ele cuidar de você,
com esse peso, né? Mas, no nosso caso, nós temos que cuidar, né, com a alegria do Senhor. E aí, né, nós vemos aqui a qualificação para os pastores, ou para os presbíteros ou bispos, né, como eu falei anteriormente. Muita igreja coloca dentro desse mesmo parâmetro. Inclusive, deixa eu aproveitar e adiantar que daqui a pouco a gente vai entrar em mestres, que também é rapidinho, mas na questão dos mestres, tem muita gente que faz a distinção pastores-mestres, né? Então, ao invés de ter vírgula, eles colocam um hífen. Tá? Por quê? Porque é muito comum o ministério do pastor, é muito comum o pastor ter muito do ministério de ensino. Né? Eu falei, inclusive, acho que semana passada, é muito comum, meio como que as duas coisas andar juntas. Então, aí tanto é que tem gente que não fala que são os 5 ministérios e falam dos 4 ministérios, né? Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres. Né? Outros falam pastores e mestre. Então, eu prefiro os 5 ministérios. Tá? Ok, o que mais que tinha que falar aqui? Né? Então, né, aqui nós vamos ver sobre essas condições que, além de eu falei, tipo assim, lá no Antigo Testamento a gente viu o que é que o pastor tinha que fazer. Agora, são as qualificações para ser um presbítero, né? Então, vamos lá, Timóteo 3, ele vai fazer essa distinção, né? Do versículo 1, ele diz ali, olha, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, né? Ou se alguém aspira o presbitério, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Por isso que eu falei que o ministério do mestre, ele às vezes pode entrar dentro disso, porque é importante que o presbítero ele tem que estar apto a ensinar, ou o bispo ou o pastor, né? Eu preciso ensinar tanto as pessoas quanto eu preciso ensinar líderes, né? Então, por isso que muitos colocam o bispo como sendo pastor de pastores, né? Então, enquanto a função do pastor é cuidar da ovelha, o bispo ele é aquele que cuida dos pastores daquela jurisdição. E aí é onde entra, para mim, né, como eu vejo nesse sentido, às vezes, para mim, entra uma certa parafuso quando você vai lá e encontra alguém que ele é bispo, mas é uma igreja só. Tipo, ele é bispo, a igreja, tipo assim, não tem outras igrejas atreladas a ele é o bispo da igreja, tipo assim, ele é o pastor da igreja, mas quer ser chamado pelo termo de bispo, e ele, tipo, cuida de tudo isso, e tem aqueles outros que seriam os presbíteros, né, que acabam funcionando debaixo dele. Mas os caras não fazem a função de pastor porque ele é o pastor. Né? Então, tipo, às vezes você fica... Tá. Então, para mim, às vezes, dá essa coisa quando você olha dentro desse sentido. Né? Eu acredito que né, nessa divisão da gente entender o presbítero, o ancião, ele está ali para dentro da igreja local, o pastor, ele tem essa influência, né? Transcende, ele pode transcender entre diversas igrejas dentro da função dele de guardar, administrar, disciplinar e ensinar. O bispo,
ele trabalha com os líderes dentro de uma diocese, entendeu? Então, essa aí você vai entendendo um pouco dentro dessa condição. Quando você olha a função da igreja episcopal, quer seja ela a igreja católica, por exemplo, a católica ortodoxa, a igreja Deus em Cristo, a igreja anglicana, você vai perceber que eles trabalham desse sentido de dioceses, né? Por exemplo, igrejas apostólicas, como é o caso da Renascer, né? Então, eles têm os bispos também, que o bispo ele é pastor de uma igreja, mas ele é pastor sobre uma determinada região, né? Então, ele tem ali dentro daquela região, tem diversos pastores que estão atrelados a ele para que ele possa ajudar, né? Então, por isso que ele coloca aqui, tipo assim, que ele tem que ser apto para ensinar, não sendo violento, não dado ao vinho, mas tem que ser cordato, inimigo de contendas, não pode ser avarento, tem que governar bem a própria casa, criar filhos sob disciplina e com todo respeito, né? Essas são as colocações que ele coloca para o bispo. E aqui é interessante você atentar o verso 6, em que ele diz: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, ele não pode ser novo na fé, né? Para que ele... porque às vezes tem muita gente, tipo assim, chega na igreja e menos de 2 anos o cara tá pastor. E aí, às vezes, você vê, tipo assim, algumas tretas que você fala, mano, tipo, isso aí eu aprendi lá atrás na escola dominical e o cara que é pastor tá fazendo, mas por quê? Porque às vezes se coloca pastor por causa da necessidade, não por causa do chamado de Deus. Então, são cuidados que a gente tem que ter, né, nessa questão do neófito. Tem que se desenvolver, sim, para o cara chegar ao pastorado, né? Mas também lembrar disso, cara, se a vocação tá lá, a gente precisa dar lugar, mas às vezes a vocação do cara é uma outra, e eu preciso atentar para isso, né? Por isso a questão do dom ministerial é importante ter essa percepção de como é que ele funciona, né? Nessa questão dos dons ministeriais. Na igreja primitiva, nós vemos exatamente isso acontecendo. Lá em Filipenses 1, por exemplo, nós vemos Paulo, ele fala da seguinte maneira: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, para todos os santos em Cristo Jesus que estão na Filícia, né, com os bispos e diáconos. Então, é interessante a gente observar que ele fala para a igreja, ele usa o termo para todos os santos de Jesus Cristo, né, com os bispos e diáconos. Então, eles falaram sobre o lugar. Pode ser que ele está falando ali que existia multiplicidade de local, né? Então, você tem diversos presbíteros que estavam, ou bispos, né, que estavam espalhados ali, como pode ser que fosse tinha essa conotação de uma igreja para a cidade. Então, ou seja, é a igreja de Cristo na cidade. As diversas congregações, por exemplo, a igreja de Cristo está em São Paulo. Só que a gente tem diversas congregações. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem a Assembleia de Deus do Almanara, a gente tem Brasil para Cristo, tem a Igreja Batista de Itaberaba, tem a Igreja Batista do Novo Testamento, tem a Igreja Pentecostal e por aí vai, né? Então, esses compõem a igreja da cidade, e aí então Paulo e Timóteo, como apóstolos, falavam para todos estes que estavam ali. Então, dá exatamente essa noção de que a igreja ela tem multiplicidade de líderes. E uma das coisas que a gente percebe a partir de Atos é essa pluralidade de líderes dentro da igreja local.
né? E necessariamente não somente um. Depois, como eu falei, né? Depois do século acho que quinto, oitavo lá, que teve essas questões aí não, terceiro, que começou a ter um líder só para a igreja local. Aí, então, foi que foi entrando isso, e por isso a gente tem esse monte de divisão. Mas pode ser que eles tinham múltiplos locais de pregação, né? Ou seja, mais do que uma igreja local, ou não tinham isso, mas tinham pluralidade de bispos e diáconos, né? Ou de presbíteros e diáconos, que eles são sinônimo, como eu já disse. O que mais? Vamos lá para Tito 1, 5, 7. Bora aqui em Timóteo, não antes de eu ir para lá para Tito, falando sobre o papel do diácono aqui, que existe para esse auxílio na igreja local, né? Ele coloca, semelhantemente, eles devem ser respeitáveis de uma só palavra e não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. É interessante que, para o presbítero, ele fala, não dado ao vinho. E para o... Como é que chama? E para o diácono, né? Ele fala, não inclinado a muito vinho. Então, tipo assim, dá uma certa aberturinha aí, como se o cara pudesse, que muita gente, inclusive, pega exatamente essa, como se eu pudesse, né, dar umas goletadas por causa que ele está dizendo que não é inclinado a muito. Então, significa que com pouco pode, né? É aquilo que eu falei, tipo assim, ele diz uma coisa, mas ele abre outra. Agora, fala, não dado, o outro ele fala, não dado ao vinho. Então, aí vai questão de... Aí vai entrar em briga por interpretação, e aí vai ter aquele que vai achar que pode, que não pode. Anyway, mas é só para a gente ter esse parâmetro. Aí, em Tito 1, do 5 ao 7, ele fala o seguinte, olha, eu te deixei em Creta para que você pudesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. É aí onde eu falo que a gente, sobre a questão do chamado pastoral dado por Deus, o presbítero, ele pode ser colocado pelos homens. Entendeu? Aí é onde entra a questão do ofício com o ministério. Né? Eu acho que aqui esse texto ele faz bem essa distinção. Da mesma maneira como foi estabelecido os diáconos. Os diáconos eram os homens que elegiam. Né? A igreja, que lá a gente pega Atos 6, os diáconos, a igreja elegia. Aqui Paulo falou, olha, te coloquei aí para você constituir, né? Para você estabelecer presbíteros nesses lugares. E aí ele vai lá e coloca para ele, olha, que eles sejam alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, né? Hoje em dia, pelos padrões de criação, né, às vezes isso se torna um tanto complicado se eu fosse usar essa premissa aqui como parâmetro. E aí, quando você olha, por exemplo, eu sei que na Igreja Batista, né, para você constituir um presbítero, né, no caso um pastor, todas estas coisas são avaliadas e conforme for, né, tem gente que acaba não sendo estabelecido no pastorado por causa disso, né? Se ele tem filho adulto e o filho não está servindo na igreja, eles não podem, não elege pastor, não pode servir. Se o pastor ele é divorciado, em muitos casos também não, né? Porque o texto fala que ele tem que ser marido de uma mulher só. E aí, né, com o advento do divórcio, então, cara, fica muito controverso essa questão. Né, daquele que é, tipo, divorciado e casado de novo, né? Então, nesse sentido. Não vou entrar nesses méritos, mas é só dar para vocês o panorama daquilo que está
estabelecido aqui sobre o que seria, que os filhos não devem ser insubordinados, ou seja, o filho do pastor não pode ser o causador de confusão, né? E nem tampouco do fazer o povo desviar. Aí você pega, né? Bem, deixa para lá. Verso 7 ele diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, isso quer dizer, não se ira com facilidade, novamente, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. E eu, uma vez lendo isso aqui, é interessante você observar novamente aquilo que ele está dizendo nas entrelinhas, que ele fala, não seja cobiçoso de torpe ganância, né? Porque normalmente a gente coloca a palavra cobiça sempre no seu sentido negativo, né? Que é aquela coisa do desejar algo de alguém. Existe um sentido de cobiça que não é ganância, que é o desejo de crescimento. Você ter desejo de crescer, de evoluir, né? Você almejar coisas mais altas, não tem problema. Então, às vezes, o pessoal acha que, tipo assim, não, porque você é crente, você não pode almejar um status maior, né? Porque, principalmente se você é pastor, porque então você estaria sendo cobiçoso de ganância. É daí onde vem aquela ideia, tipo assim, que pastor não pode ter jatinho, que pastor não pode ter carro bom, né? Que pastor tem que morar numa casa caindo aos pedaços e etc e tal, porque ele se ele almejar ter uma vida melhor, ele está com torpe ganância. Então, é preciso entrar dentro de um entendimento sobre essa questão. Não pode ser de torpe ganância, ou seja, de uma ganância distorcida, voltada só no ter as coisas, porque aí você não vai estar cuidando do rebanho de Deus, né? Mas almejar crescer na vida não é problemático, mas que ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio próprio, né? Tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Ou seja, tem que conhecer a palavra para poder tanto corrigir aquele, como para também, se eu vou falar para você, porque não, eu tenho que ter base bíblica, tenho que ter entendimento para poder explicar e mostrar aí. Então, esse seria aí mais ou menos o panorama em que o presbítero, né, tem que governar bem, né? Ou o pastor tem que governar bem dentro dessa situação. E depois, eu já falei de evangelista, deixa eu ver. Isso aqui, papá. Ok, agora a gente vai lá para os mestres, né? O mestre, ele é um dos, como eu falei, às vezes o ministério de ensino, ele é supresso um pouco nesse sentido, né? Na igreja moderna. Então, às vezes, ele não é tão valorizado em determinado aspecto. É valorizado para quem gosta de estudar, aprender. Geralmente, muitos mestres estão dentro de institutos bíblicos, que é onde ele acaba tendo maior abertura ou oportunidade. Mas se a gente olhar pelo texto que fala que Deus deu os mestres para a igreja, a gente precisa de mestres também ministrando na igreja, né? Tanto pregando ali, ensinando a grande massa do povo juntamente com o pastor, né? Porque no nosso caso, por exemplo, na nossa igreja, nós temos a escola bíblica dominical. Então, o mestre ali da escola bíblica dominical, eles têm grande oportunidade para fazer exatamente por causa disso. Em parte, essa é uma das questões, tipo assim, que embora eu possa ensinar, tem muita igreja em que o pastor, ele dá aula para uma das salas, né? Normalmente o pastor, ele fica ali com a classe dos adultos e tal, né? Normalmente ele fica. Mas eu acho que é o seguinte, cara, uma vez que eu faço a maior parte das pregações, então é possível você também
compartilhar, embora eu não acho que tenha que ser a pregação por uma pessoa só, né? A gente precisa compartilhar. Esse tempo de pandemia me obrigou a pregar basicamente os 6 meses. Mas sempre quando ele pode compartilhar, é melhor. Por quê? Porque a gente dá oportunidade. Imagina isso, se a gente tem na igreja os 5 ministérios, e a gente tem um apóstolo que pode fundamentar, a gente tem um evangelista, um profeta que pode guiar, a gente tem um evangelista que ensina a juntar, a gente tem um pastor que guarda, a gente tem um mestre que fundamenta. Você recebe de todos os lados, você vai recebendo a estabilização, e aí então você vai sendo aperfeiçoado, né? A igreja vai sendo aperfeiçoada. E aí, né, o cuidado que a gente tem que ter é exatamente isso, porque se há equilíbrio e eu valorizo a voz do mestre, né, então, supondo que eu seja pastor somente, meu foco é pregar e cuidar, né, aquela coisa, eu posso dar oportunidade para o mestre ensinar. Se eu sou um pastor, né, como a gente tem isso, aquele pastor que tem a visão mais administrativa, então ele pode dar a função, né, do ensino também para o mestre. Assim como aquele pastor que tem mais esse estilão de ensinar, que é a parte de visita, que é a parte de coisa, ele pode trazer presbíteros, pode trazer outros que possam fazer, né, que possam presidir, como diz lá Romanos 12. Então, é ter esse entendimento, né? Eu vejo que os dons ministeriais, quando a gente tem esse entendimento da maneira como ele vai envolver a igreja e assim ajudar a igreja a crescer. Porque os mestres, eles são capacitados pelo Espírito Santo para ajudar as outras pessoas a compreenderem a palavra de Deus e o plano de Deus, né? E aqui a gente tem o Atos 13 como um exemplo, que a gente vai... Acho que a gente leu semana passada, mas pode ler aí de novo, Atos 13, né? Que ele diz exatamente isso. Fala, olha, que tinha lá na igreja de Antioquia, né, tinham mestres. E você veja que ele está no plural. Pode ler. Posso ler? Pode. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram em missão. Sim. Então, você percebe que lá na igreja tinha profetas e mestres, né? Por quê? Porque o mestre, ele ajuda as pessoas a compreenderem o plano de Deus, a compreender aquilo que Deus está dando. Por meio do quê? Por meio desse ensino dele, né? Então, o dom de mestre, ele pode, às vezes, ser combinado com o papel de pastor ou presbítero, que é aquilo que a gente falou lá, que, olha, o presbítero, ele precisa ser apto a ensinar, né? Que é uma das figuras do mestre ali. E aí ele vai desenvolvendo. Então, o mestre dentro da igreja, ele é importante, o dom de mestre é exatamente isso. Por quê? Porque se coloca da seguinte maneira: o evangelista, ele ministra nas emoções das pessoas, né? Por quê? Porque ele trata, quando ele fala, quando ele ministra, ele trata sobre o vazio da alma do homem, ele fala sobre o anseio que a pessoa tem de salvação, que a pessoa precisa de salvação. Então, isso é um ministrar as emoções. O mestre, ele ministra o espírito do homem, porque é aquele que traz entendimento, né? As escrituras, ela nos mostram exatamente isso, né? De que enquanto
enquanto o espírito do homem, para que ele possa ser mudado, ele precisa receber entendimento. Se me engano, é Efésios 1:17, que ele fala sobre o espírito de sabedoria e entendimento seja revelado no seu homem interior, né? Então, por que precisa dessa revelação no homem interior quando ele está falando? No momento está falando do espírito, que ele está falando dentro de você, porque ele comunica esse espírito. Porque quando essa revelação vem para o seu espírito e tem o entendimento, as coisas externas, elas não vão te demover, porque você sabe que aquilo que Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, no espírito é onde senta, né, onde está estabelecido o nosso entendimento, né? É o que Paulo escreve em 1 Coríntios 2:11, né? Quando ele vai lá e ele diz da seguinte maneira: pois quem conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? E da mesma maneira, as coisas de Deus, o homem não conhece, mas o Espírito de Deus, né? Então, o entendimento, ele vem do nosso espírito. E o que o mestre faz? Ele traz exatamente essa clareza, porque conforme o mestre explica e você entende que é aquela coisa. Quando a gente aprende uma coisa, alguém fala qualquer outra parada, mas você vai, não, isso aí eu sei, isso aqui eu aprendi, tá escrito, tá lá, eu li. Se eu só ouvi falar, se eu só me movi pela emoção no culto lá, que tava reteté, e o cara balançava, blá, 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 e pra cá, entendeu? E aí eu fui naquele mover simplesmente. Quando alguém traz alguma coisa, eu vou ficar, será que foi? Lembra da parada de Eva? Eva vira, tipo assim, o diabo, olha só, o diabo vira para ela e fala assim, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, não é? E aí Eva fala, não, a gente pode comer de todas, mas da árvore que está no meio, a gente não pode comer e nem tocar, senão a gente vai morrer. Aí o diabo vira para ela, a serpente vira para ela e fala, não, que isso. Deus sabe que no dia que você comer desse negócio aí, você vai ficar igual a ele, sabendo todas as coisas, tendo entendimento como Deus. Deus fala, Deus não quer que você seja igual a ele. Né? Eu sempre falo isso, tipo assim, e ele falou, vamos fazer o homem, e nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Mas a Eva não entendeu essa parte. Né? E aí foi lá e foi... né, pegar do fruto, né, eu estou citando aqui Gênesis capítulo 3, para quem está anotando, e foi lá, né, comeu do fruto, e é interessante que antes dela comer do fruto, tipo assim, e vendo ela que o fruto, ele era agradável, ele era bom para dar entendimento, tomou, comeu e deu para o seu marido. Então, o que acontece? Parte do entendimento não havia caído no espírito, né? Nesse sentido, por quê? Porque quando você aprende que uma coisa é errada, não é uma fala que vai te demover. A pessoa precisa te mostrar e comprovar para você que aquilo que você está fazendo está errado. Aí você aceita mudar, porque você recebeu um novo entendimento, que é o que Jesus fala em João 8, quando ele diz o seguinte, conhecereis a verdade liberta. Então, quando você conhece, você recebe esse conhecimento chega no seu espírito, você muda. Porque ele fala isso, tipo assim, disse Jesus para os judeus que creram nele, né? Então, a partir que eles creram naquela verdade de Jesus, eles conheceram uma que os libertou. Então, essa é a base. Eu preciso tomar conhecimento e aí o mestre faz isso. Ele traz esse conhecimento ao meu espírito quando ele ministra, quando ele ensina, e eu começo a aplicar essas verdades, porque o que acontece? Quando eu aplico aquelas verdades que ele trouxe através do espírito para o meu espírito, eu vejo os resultados que a palavra verdadeiramente tem. E aí, por que eu não sou demovido? Porque eu vi que tem resultado. Se você está vendo que uma coisa está dando resultado, mesmo que alguém fala para você, não pode, não. Tipo assim, tá funcionando, eu sei que desse jeito funciona,
E não vou. Quando é que eu quero mudar? Quando, cara, eu não sei se esse negócio está funcionando, ou esse negócio parece que não está funcionando, aí eu vou e tento mudar para ver se eu tenho um resultado diferente. Mas aquilo que está dando resultado, você vai continuar fazendo, né? E você vai permanecer daquela maneira. E, por fim, né? Não assuma o papel dos 5 ministérios, ele faz exatamente isso. Os apóstolos, eles guardam a igreja, né? Contra as falsas doutrinas, contra as práticas. Então, esse é o papel do apóstolo, é aquele que vem, que ele traz ensinamento, preserva a doutrina, consegue perceber quando existem heresia sendo inserida, e aí ele vai e faz isso, né? Olhamos isso pelo ministério do apóstolo Paulo, por exemplo, no Coríntios, novamente, quando ele vira lá no capítulo 3, fala, olha, tem umas coisas que eles estão fazendo que nem entre os gentios se vê, né? Que tem alguém aí de vocês que está dormindo com a madrasta. Então, tipo assim, tira esse cara aí do meio de vocês. Ou seja, algo que estava acontecendo, né? Quando ele fala, por exemplo, que o pessoal chama ele de sexista por causa disso, que ele fala que a mulher, cara, as mulheres, por acaso o Espírito Santo veio só para vocês e só chamou vocês para ser apóstolos, profetas, mestres? Não, você quer aprender, aprende em casa com seu marido, você fica quieto. Mas uma das coisas que às vezes as pessoas não percebem quando Paulo fala isso para a igreja de Corinto, que Corinto era um local que tinha muita idolatria e era um local muito comum das mulheres profetisas, né? Que eram aquelas que mandavam nos templos, inclusive com favores sexuais, como expressão, né? Aí de adoração, né? Então, alguns chamam de prostitutas do templo, né? Mas na realidade eram aquelas sacerdotisas que usavam o sexo nesse sentido, que eu acredito que provavelmente o conceito lá do tântrico espiritual, da questão do sexo lá, tântrico, ele está ligado um pouco com isso, que Paulo já combatia lá. E aí ele vai lá e fala o seguinte, não, ó, vocês têm que ficar quieta por causa disso. Por quê? Porque, na verdade, elas estavam acostumadas lá com como era lá antes. Aí, quando entra na igreja de Deus, tanto é que ele fala assim, na igreja de Deus não é assim. Né? Então, existia todo um sistema pela qual a igreja... Por isso que ele fala, então, você não vai falar, porque provavelmente, na verdade, elas estavam querendo dominar, como elas estavam acostumadas a ser sacerdotisas. Se você está acostumado a ser sacerdote, você vai ser sacerdote de quase qualquer canto que você tiver. Né? Ele vai fazer. Hoje, um exemplo disso que eu traria é aquelas pessoas que, tipo, que tiveram um desenvolvimento espiritual, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, e vem para a igreja cristã, mas não numa igreja que tem base de ensino bíblico, e é muito fácil do cara trazer determinadas coisas, porque princípio espiritual é princípio espiritual. Não interessa se é na macumba, se não interessa, perdão, né? Não interessa se são nas igrejas, nas religiões de matrizes africanas, né? O pessoal prefere chamar assim, né? São as religiões de matrizes africanas, ou se é na igreja evangélica. Princípio espiritual é princípio espiritual, né? Isso vale tanto para o bem quanto para o mal, não interessa. Né? E aí o cara ele pega aquele princípio e ele vai trazer, ou seja, determinadas coisas que ele fazia lá para aquilo, ele vai e faz aqui, só que ele faz com a mesma ligação daquilo que estava lá, né? E aí é quando você precisa falar, opa, não é assim, não precisa jogar sal pro cara andar por cima, não, né? Aí você precisa, tipo assim, não precisa ir lá e tomar banho 7 vezes na cachoeira, entendeu? Porque o cara vai pegar lá e falar, opa, não, mas tá lá, o Naaman deu 7 mergulhos para sair a lepra, entendeu? Cara, você tá com lepra? Não, então, se Deus não mandou, mas o cara vai lá e acha que o princípio espiritual é daquele para poder trazer proteção, etc e tal. Então, é esse cuidado que o apóstolo tem que olhar e ver e falar, opa, isso aqui é doutrina falsa, isso aqui é uma prática falsa. Os profetas, eles guiam a igreja no sentido de quê? De envisionamento, né? Mesmo para áreas de evangelização, mesmo para esforços missionários, mesmo para ouvir o que Deus está dizendo, o direcionamento que Deus está dando para esse tempo, né? Falando na sua igreja. Então, os profetas, eles têm essa condução ou essa direção, né?
para a igreja. Não é manipulação, mas é direção. Recebe de Deus e compartilha, como eu falei na aula anterior, né? Os evangelistas, eles juntam pessoas e ele ganha os incrédulos através da pregação do evangelho. Então, eles guardam, os apóstolos guardam, os profetas guiam, os evangelistas juntam e ganham, né, os incrédulos, e geralmente a pregação deles é uma pregação do evangelho puro e simples, acompanhado de curas, de sinais, maravilhas e milagres. Né? É muito comum isso ligado ao ministério do evangelista. E diga de passagem, o evangelista é aquele cara que ele não fica preso a uma área apenas, né? Ele viaja por diversos lugares. Então, o evangelista ele não é só ele não é de dentro da igreja. Na verdade, grande parte do trabalho do evangelista é fora dos muros da igreja, né? Ele ganha as pessoas, ele mostra como é que é, e aí é onde entra os pastores que vão cuidar desses crentes, para quê? Para dar crescimento, até que eles alcancem maturidade espiritual. Então, o pastor, ele cuida, né? O pastor, ele alimenta. O pastor, ele vai lá, ajuda a sarar a pessoa para que ela cresça, então, vai tomando maturidade espiritual. O mestre vem ao lado do pastor para quê? Para fundamentar os crentes na rocha, ministrando o espírito do homem e tratando com um entendimento que ocasionará mudança de vida, porque quando você está fundamentado, né, você não se demove por qualquer coisa, e aí então faz sentido aquilo, né, que o apóstolo trouxe como direção para guardar a igreja nesse sentido. Por isso que a gente precisa dos 5 ministérios funcionando junto. E I believe it's all. Ok, creio que acabou por aqui, isso mesmo. Espero que eu tenha me feito entender. Não sei se ficou dúvida, comentário, qualquer coisa é só falar e aí a gente proseia mais um pouco. Só comentar a respeito do que o pastor falou aí sobre o apóstolo, né, que vai guardar a igreja das infiltrações externas. Sim. No final de semana, eu dei aula agora na escola bíblica, domingo, e nós estávamos falando sobre como permanecer sendo uma igreja séria nesse mundo pluralista, né? Sim. E dos assuntos, né, que nós abordamos foi a igreja de Tiatira e Pérgamo, que estão sendo advertidas exatamente por isso, né? Porque estão com práticas, com heresias, né? E com idolatrias, né? Tiatira tem lá a Jezabel, né? E fala que ela mesma se intitulou profetisa e está levando os servos de Deus à prostituição. E aí a gente falou isso sobre hoje em dia está muito mais fácil e tranquilo pregar o evangelho do amor. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Venha como está, porque Deus te ama. Mas está muito complicado pregar o do arrependimento, né? E quando a gente deixa de falar do arrependimento, do reconhecimento de pecado e deixar o pecado, a gente acaba autorizando, criando novas doutrinas dentro da igreja para deixar confortável as pessoas com essas práticas. E nas duas cartas, tanto para Pérgamo como para Tiatira, Jesus fala assim, existem doutrinas dentro da igreja. Então, não é que essas pessoas estão fazendo errado, elas estão fazendo escondido. É uma doutrina que a igreja está aceitando. Exato. Né? E aí a gente comentou isso, né? Eu comentei sobre a gente vê acontecer isso todos os dias. A igreja criando novas doutrinas para, de alguma forma, deixar confortável as pessoas que não conseguem deixar a doutrina. Né? Quando o senhor falou de quem está lá no espiritismo, aí vem para a igreja e aqui na igreja ele quer fazer o Vale do Sal, ele quer fazer a porta do não sei o quê. Tudo que praticava lá agora só mudou de nome. Né? E é a igreja dando jeito de deixar confortável as falsas doutrinas. Né? E comentando o que o senhor falou, eu lembrei da aula
né, que falou Sim. exatamente sobre isso. E aí é interessante a gente observar, porque se a gente pegar a definição que Deus colocou sobre o pastorear, lá em Ezequiel 34, você vai ver que no verso 16, ele fala o seguinte: apacentá-la-eis com justiça, né? O que é a justiça? A justiça de Deus, ela não pende. Ela é um peso, é exatamente redundante aqui, ela é um peso justo. Se eu enfatizo o amor e não enfatizo a justiça, eu estou deixando a balança torta. Se eu enfatizo a justiça e não enfatizo o amor, eu estou deixando a balança torta. Então, é preciso ter o equilíbrio, saber que a justiça de Deus, ela não pende nem para um lado nem para o outro. Ela é justa. Então, eu não posso ir de mais e não posso ir de menos. Eu preciso saber. E aí, as escrituras nos dão exatamente essa base. Poxa, é preciso amar? É preciso amar. Então, hoje em dia, por causa do discurso politicamente correto, a gente vai lá e aceita essas doutrinas. Então, o cara quer viver na homossexualidade, a igreja não aceita, porque a igreja é para todos. Sim, é para todos. A pessoa que de repente que tem tendências à homossexualidade não pode vir? Pode, deve. Qual que é a diferença? Ele não pode permanecer na prática daquilo. Por quê? Porque é abominação ao Senhor. É a mesma coisa que eu vir para a igreja e continuar ainda indo de sexta-feira na encruzilhada fazer despacho. É abominação para Deus. É a mesma coisa que eu continuar indo e me prostituindo. Porque é abominação para Deus. Então, não é que não está discriminando o homossexual. Não, cara, não é discriminação. Mas ele fala que você tem que ter uma mudança de vida. Exato. E aí o que a igreja faz? Faz exatamente isso, porque ela também fala, né, além de aceitar o Jezabel, ela aceita a doutrina dos nicolaítas. Né? E aí é onde você vai vendo, tipo assim, por quê? Porque eu pego aqui um texto e eu invento o meu contexto e mudo daquilo que a palavra realmente está falando. Né? Por isso a necessidade da gente examinar e aprender e deixar curar. Né? Porque você tem essa também, porque no verso 16 aqui, ele fala, quando eu vi no coisa, ele fala, olha, a perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma eu fortalecerei, mas a gorda e forte eu destruirei. O que é que eu entendo disso daqui? Qual que é o gordo e forte? É aquele que se sustém dentro da sua própria convicção, dentro do seu próprio jeito. Ele vai querer, tipo assim, legal, não, eu sou assim, eu tenho essa convicção, não preciso mudar isso, aquilo, porque whatever que ele vai tomar ali como situação de homem, e aí ele vai e se deixa conduzir por esse jeito. E esse é aquele cara que é o que no Provérbios ele fala o seguinte, que ao soberbo Deus abate. Que é essa a impressão que dá do gordo e forte. Entendeu? Tipo assim, na minha força eu consigo. Aí Deus fala, então eu vou destruir isso daí porque não dá para permanecer, porque ele está permanecendo na sua própria força e não na dependência de Deus, né? E aí no verso 17, né, só para concluir, ele fala o seguinte, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Né? E aí, tipo assim, tem diferença de ovelha para ovelha. Assim como tem diferença de ser carneiro e ser bode. Mas isso aí dá um sermão para um outro dia. Mais alguém quer falar alguma coisa, comentar?
Mais alguma questão, pergunta, dúvida? Eu queria fazer só uma perguntinha. Pois não. Na Igreja Batista tem bispo ou bispa? Depende da igreja. Semana passada estava uma certa polêmica lá na igreja a respeito de ter bispa, não ter bispa, que pode, que não pode. E aí, como nós estamos falando disso, eu resolvi perguntar. A igreja é batista, né? Sim. O que acontece? Tá, vamos lá. Ser batista, coisas que é peculiar da Igreja Batista. Número 1, ela crê no batismo por imersão, né? Essa é uma das questões. Número 2, ela crê na autoridade da igreja local. Número 3, ela, se ela é, por exemplo, da Batista Nacional, ela vai querer nos dons. Se ela é da Batista Convenção, ela não vai crer nos dons como atualidade para hoje, no sentido em que os pentecostais creem, tá? Então, essa é a diferençazinha ali. A ação do Espírito Santo dentro da concepção batista ela é um pouco diferente. Em questão de governo para a Igreja Batista, o pastor, ele é a peça central de direção, mas o governo da igreja, dependendo da igreja, né? O governo da igreja não. Principalmente na igreja tradicional, você vai ter o pastor, ele é o moderador ali, o presidente, mas quem tem voz, inclusive, de tirar o pastor, é o conselho da igreja, né? Que é o conselho que estabelece se o pastor fica, não fica, se lá, né? Pode trazer e dependendo e fazer esse regimento. Então, o que é preciso saber ou preciso entender? Tá, qual é a linha da igreja? Tá, é uma igreja que é de linha pentecostal. É uma igreja, por exemplo, é uma igreja batista, porque eu creio nos fundamentos batistas, tá? Nas premissas batistas, que é aquela questão de a salvação é só em Cristo, né? O salvo precisa ser batizado, a igreja local tem autoridade, a palavra ela tem supremacia, que mais que eu consigo me lembrar aqui? Eu tenho uma listinha de essas coisas, né? Mas mais ou menos essas são ali algumas das funções básicas da Igreja Batista. E geralmente o governo na Igreja Batista ele vai ser pastor, diácono, né? Geralmente é essa a linha. Você tem pastor, diáconos e líderes, né? Então, tanto é que geralmente os diáconos fazem parte do conselho e tem ali grande voz, né? Então, você tem o conselho dos diáconos é bastante forte dentro disso, além das divisões de departamentos e etc e tal, né? Algumas coisas de costumes, como ênfase em missões, escola bíblica dominical, né? Ensino da palavra, essa coisa toda que é bastante comum da Igreja Batista. A igreja, por exemplo, ligada à nacional, ela vai ter ela vai ter essa visão, né, ou essa função de chegar e crer nos dons para a atualidade. Então, você vai ver profeta dentro da igreja batista mais pentecostalizada. Você vai ver a questão do próprio divisão de bispo. Na minha opinião, quando é que eu preciso ter um bispo? Quando eu tenho outros pastores, né? E que vão operar, ou tem outras igrejas que vai operar ali, aí faz sentido eu ter um bispo. Se eu não tiver exercendo um episcopado ajudando esses, não tem isso. Mas como você viu, tipo assim, o bispo ou presbítero ou pastor, eles estariam ali dentro de alguns conceitos, meio como que mesclado. A Bíblia dá certas nuances sobre o que cada um vai fazer, sendo que bispo e presbítero, eles estão ali
dentro da mesma função, né? Então, a grande questão é isso, tipo, se a igreja no estabelecimento dela, e aí é o que precisa ver, é o que é que diz o estatuto da igreja. Se a igreja fala que pode ter bispo, então tem que ter bispo. Se a igreja fala que não é para ter bispo, aí se tem bispo, tá errado. Porque a igreja fala que não é para ter bispo. Né? Para ter bispo, aí você precisa fazer a mudança estatutária lá, porque vai estar ligado bastante a isso. Né? Lembrando exatamente isso. Por quê? Porque o bispo é nada mais, nada menos que uma função que foi estabelecida, conforme a gente viu aqui em Tito, né? Vai lá e estabelece presbítero ou bispos em cada igreja ali para ajudar nessa função. Tá? Essa aula de hoje foi muito interessante para mim. Olha, caiu como uma luva. Estou até pensando em levar a cópia para eles verem que é todas as explicações que está todo mundo enroscado. Mas tá bem. Amém. Obrigada. Mas amém. A ideia é essa, tipo assim, conhecimento é para ser compartilhado. Leva, porque às vezes a Bíblia ela fala o seguinte, que a gente erra por falta de conhecimento. Né? Exatamente. Então, quando recebe conhecimento, compartilha. E às vezes, tipo assim, se a pessoa quiser permanecer no erro, aí já é outros 500, né, Lu? Concordo. Obrigada, pastor. Nada, filha, nada. Eu ia comentar isso quando ela falou, se isso não depende simplesmente do estatuto. Por exemplo, se eu vou montar uma igreja aqui, né, e eu quero que ela tenha esse perfil batista, mas eu tenho algumas ideias de que, por exemplo, então não vai ser só uma igreja, então eu vou ter uma aqui, eu vou ter uma lá em Martha's Vineyard e eu vou ter uma em Orlando, então a gente precisa de um bispo. E eu acho que então no meu estatuto eu preciso colocar um bispo. Sim, seria isso. Sim. Porque é nomenclatura. Tá. Né? É nomenclatura. Não é uma coisa que está ligado ao... você é batista? Como que a sua igreja é batista e tem bispo? Entendeu? A pessoa pode... mas você não é batista? Como é que sua igreja é batista e tem apóstolo? Exatamente. Eu conheço igreja batista que tem apóstolo. Então, isso que eu tô falando, mas eu tô perguntando, na verdade. Não, é uma coisa que eu posso colocar no meu estatuto, no estatuto da minha igreja, embora eu tenha todo o perfil batista, eu vou crer no batismo por imersão, eu vou ter a palavra como supremacia, eu vou ter essas vertentes da batista, mas eu acredito que é necessário um apóstolo. Sim, eu posso fazer isso. Eu posso colocar, eu acredito que é necessário um apóstolo. Por exemplo, eu acredito nos 5 ministérios. Então, não tenho nenhum problema com profetas. Legal, fulano ali tem um dom de profeta. E eu não tenho nenhum problema com isso. Né? Se é uma igreja, não, tipo assim, se é levantado como profeta, você vai ter que sair da igreja. Que é o que acontece, tipo assim, muita igreja nasce por causa disso. Cara, tipo assim, eu tenho uma igreja que foi, uma amiga que foi expulsa. Foi expulsa de uma igreja porque na hora da oração orou em línguas. Aí o cara vai ser convidado a igreja sair dele, né? Então, assim, não quer te atrapalhar, então a igreja vai sair de você. Então, imagina. Mas tá, obrigada, pastor. Nada, filha. Quem vai falar? Ruth? Nada para acrescentar, para falar? Ai, minha luz não quer parar acesa aqui. Ok. Devolvi o domínio para você. Ok. Então tá, então estamos encerrando. Essa é a nossa última aula com o pastor Josué. Próxima aula já é o Marcos, né, que vai falar aí mais acho que é os dons carismáticos, né, que vai falar. Ele vai falar pra gente. Ele é assembleiano, então segura. Ele é uma vez. Então, estão todos convidados. O link vai ser sempre este, tá? Então, isso não vai mudar dependendo de aula. E na apostila já estão todos os 3 assuntos, tá? O que eu falei, o que o pastor falou e o que o Marcos vai falar a semana que vem. Então, muito obrigada pela participação de todos. Espero que, assim como para a Luciana, para todos nós tenha sido muito boa essa aula de hoje. Para mim, sempre muito bom.
Eu brinquei hoje e falei aqui em casa que saber não ocupa espaço. Falei, eu gosto de estudar, eu sou amante de estudar, porque saber não ocupa espaço, né? Então, Minha mãe sempre me falou isso e eu também acredito exatamente assim, tipo assim. Então, quanto mais, melhor. Então, obrigada pela participação de todos hoje. E a semana que vem a gente está juntinho no mesmo horário. Tá bom? Eu vou pedir para a Kátia fazer a oração para encerrar hoje. Por favor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa rica oportunidade de conhecermos, Senhor, a ti, aquilo que